A contaminação das praias do Nordeste brasileiro por uma grande quantidade de petróleo não refinado não para de aumentar. A União Europeia propôs um embargo gradual ao petróleo russo. O que temos que saber hoje é se estamos disponíveis para um combate global para salvar o planeta. O petróleo é costumeiramente chamado de ouro negro, e não havia como ser diferente. Séculos atrás, os países matavam e morriam por vultosas jazidas de ouro. Hoje, isso é feito com o petróleo. As grandes potências globais são ávidas em controlar as mais ricas reservas petrolíferas. Mas na mesma medida em que é valioso, o petróleo também é finito. Por isso, o mundo busca por alternativas limpas de geração de energia, como o hidrogênio verde. O Brasil é um país exemplar no quesito geração de energia renováveis e sustentáveis, e poderá ser exemplar na produção do hidrogênio verde, como você vai descobrir no decorrer do vídeo. Já a Europa não tem tanta capacidade de geração limpa de energia e está afundando na dependência de combustíveis fósseis. Por isso, para solucionar esse problema, ela está virando suas atenções justamente para o Brasil. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o temor se espalhou pela Europa. O primeiro temor era o da Rússia de Vladimir Putin não parar na Ucrânia e espalhar suas ambições territoriais pelo resto do continente europeu. Mas o segundo medo era o mais real e o que está se concretizando na prática. A Europa era, e ainda é, muito dependente do combustível russo. Ele, nas últimas décadas, foi o que aqueceu as casas europeias no rigoroso inverno. Mas a Europa passou a sancionar a Rússia pela invasão, e essas sanções encontravam forma em retaliações econômicas. Acontece que existia um limite para essas retaliações. Os países europeus não podiam deixar de comprar o gás e o petróleo russo do dia para a noite. Por isso, o Brasil surgiu como tábua de salvação para um continente que come na mão de seu maior inimigo. A Rússia detém 25% da produção mundial de gás natural. Então aqueles que sancionaram o país de Putin deveriam buscar outras fontes, e assim o Brasil se apresenta. Tendo uma matriz energética com mais de 83% de origem renovável, nós temos um grande potencial para ser um grande produtor de hidrogênio verde devido à matriz. O hidrogênio verde, ou H2V, é uma energia limpa com um alto custo de produção. Esse custo, contudo, não vem impedindo os países de fazer pesquisas intensas de modo a tornar sua produção economicamente viável. Mas você pode estar se perguntando, por que o hidrogênio verde é tão caro de ser produzido, sendo que o hidrogênio é o elemento mais abundante do universo? Como você pode lembrar de suas aulas de química, o hidrogênio, apesar de ser abundante, geralmente é encontrado acompanhado de outros elementos, como o oxigênio. Para chegar em sua forma pura e única, não é assim tão fácil, e é justamente ela que gera a energia necessária. O irônico é que a principal forma de produção de hidrogênio são os combustíveis fósseis, sem gás natural, carvão ou petróleo. O mundo ainda não é capaz de produzir esse elemento em grandes quantidades. Existem diversos tipos de classificação para o hidrogênio. Ele pode ser azul, branco, cinza e verde. A maioria desses usam combustíveis fósseis em seu processo de produção, menos o verde, e é esse que interessa. Isso porque em seu processo de fabricação não são utilizados combustíveis fósseis, pois ele é feito por meio da chamada eletrólise da água. Nela é aplicada uma corrente elétrica na água, ou H2O, para separar a molécula de oxigênio do hidrogênio. Assim, além de não usar combustíveis fósseis, também não há nenhuma liberação de gás carbônico, ou seja, totalmente limpo, ainda mais porque suas usinas são abastecidas com energia renovável. Porém, isso não é algo nada barato, sendo o cerne do problema e a razão do hidrogênio verde não ser algo utilizado em larga escala. Atualmente, o elemento é uma ótima fonte de energia e água em missões espaciais, mas sendo uma energia tão fascinante, existe um esforço intenso para que ele não fique restrito a missões fora da Terra. Ele deve ser utilizado aqui no nosso dia a dia. Uma pesquisa de uma rede de consultorias alemã, Roland Berger, estima que se o mundo cumprir o Acordo de Paris, o hidrogênio verde poderá se tornar a maior fonte energética do planeta e movimentar $1 trilhão em vendas de combustíveis e seus derivados por ano. Acontece que cumprir o Acordo de Paris não é algo tão fácil quanto parece. Seu objetivo mais básico, de forma resumida, é reduzir as emissões de gases de efeito estufa para limitar o aumento da temperatura global. O hidrogênio verde ajudaria nesse sentido. Vladimir Putin é, para todos os defeitos, o maior inimigo da Europa, mas, na mesma medida, ele também é o maior fornecedor de energia para o continente europeu. Uma situação que os europeus querem mudar, afinal estão sofrendo com uma inflação galopante. Isso se somou a outra tendência crescente da Europa, a política ambientalista, que prega pelo fim imediato do uso de combustíveis fósseis. Obviamente, esse mundo ideal dos ambientalistas está muito longe da realidade, e talvez só chegue daqui muitas gerações. Porém, isso não torna a pressão política deles menor. Os governos europeus já se curvaram
adotaram uma agenda ambiental que vilanizou totalmente gás natural, petróleo e carvão, até mesmo a energia nuclear, mesmo ela sendo limpa, isso por conta de seus riscos. Para eles, o mundo deve ser renovável e verde. E qual seria uma energia mais verde do que o hidrogênio verde? A eletrólise da água, que gera esse elemento em sua forma perfeitamente limpa, pode ser a alternativa ideal para quem busca um mundo mais sustentável. O problema, como falei há pouco, é que a eletrólise demanda muita energia para ser feita adequadamente. E energia no mundo moderno é algo valioso e não tão abundante, principalmente na Europa. Mas os esforços para baratear o processo de produção já começaram, pela simples razão que estamos explorando nesse vídeo. Os europeus querem se livrar da dependência russa no setor energético, então surgiu a demanda absurda por energias renováveis. O desespero leva a soluções. Países do mundo todo passaram a olhar com outros olhos para o hidrogênio verde depois que a Europa percebeu a urgência pelo fim da dependência do petróleo e do gás natural. Em parte, essa busca também se deve à intenção dos países em cumprir o Acordo de Paris. Nações como a Austrália, Estados Unidos e até o Chile já estão investindo pesadamente na produção de hidrogênio verde. A Austrália, por exemplo, está prestes a abrigar a maior planta de hidrogênio verde do mundo. Além dessa planta, o país da Oceania tem outras 4 empreitadas em andamento para expandir sua capacidade de produção de H2V. Mas por que exatamente o Brasil é a tábua de salvação da Europa para produzir esse elemento que pode ser tão valioso? Justamente pelo processo de produção. Como expliquei, a eletrólise da água não demanda combustíveis fósseis e nem mesmo ao fim do processo há liberação de gás carbônico. Mas, de uma forma ou de outra, as usinas de eletrólise precisam de energia elétrica. As fontes energéticas são o que importa aqui, elas devem ser limpas. A gente entende disso melhor do que todos. 83% da matriz de energia do Brasil provém de fontes renováveis. As usinas de eletrólise demandam energias tais como eólica, solar, biomassa e por aí vai. O Brasil tem disso para dar e vender. Diante disso, a União Europeia investirá 2 bilhões de euros na produção de hidrogênio verde no Brasil, como parte dos planos do bloco europeu de buscar reduzir a dependência e o uso de combustíveis fósseis. Quem anunciou isso foi a própria presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Além disso, a Alemanha já anunciou parceria com a latina Unigel na otimização da produção do H2V no Brasil, mais especificamente no estado da Bahia. Com investimento inicial de 120 milhões de dólares, a fábrica da Unigel deve entrar em operação em poucos meses. Num projeto integrado de H2V com amônia verde, a Unigel declarou que pretende, com isso, transformar a fábrica de hidrogênio verde no Brasil na maior do mundo. Isso tudo será possível graças a uma parceria com a alemã ThyssenKrupp Nucera. O Nordeste será a região do Brasil mais beneficiada pelo hidrogênio verde e quaisquer outras empreitadas que demandem energias limpas. Isso porque ele tem uma fonte e maior incidência de raios solares e fortes ventos para impulsionar tanto a energia solar quanto a eólica. Além disso, por sua posição litorânea, essa região do país está mais perto das rotas marítimas com a Europa, o que minimiza os custos. Até onde se sabe, os estados nordestinos contam com um total de 17 projetos envolvendo hidrogênio verde no momento, com investimentos que podem chegar na casa das dezenas de bilhões de dólares. Uma empresa australiana chamada Fortescue Future, que investe pesadamente na produção comercial de hidrogênio verde, tem planos de construir uma usina no porto do Pecém, no Ceará. Essa usina poderia ser a maior do mundo, com capacidade de produzir 600 mil toneladas de hidrogênio verde por ano. Isso seria suficiente para abastecer 6 milhões de veículos que rodassem 10 mil quilômetros anualmente. O Ceará é a grande joia nesse setor, tendo múltiplos projetos nesse sentido. Além disso, foi lá que no início de 2023 ocorreu o lançamento da primeira molécula de H2V produzida no país. A consultora alemã Roland Berger estima que quando o mercado estiver desenvolvido, o Brasil conseguirá arrecadar ao menos 150 bilhões de reais por ano com o setor. Nós seríamos uma potência do segmento. Enquanto em outras nações o custo do quilograma do H2V é de 8 dólares, aqui é de 5, justamente pela matriz energética renovável, usando usinas solares e eólicas. Segundo o economista e professor da UFRJ, Nivaldi de Castro, o Brasil tem tudo para ser a Arábia Saudita do hidrogênio verde a partir de 2030. O desafio é transformar esse potencial em realidade, pois infelizmente, como já é costumeiro com o nosso setor industrial, nós demoramos a perceber a importância do hidrogênio verde e disparamos com atraso nessa corrida que poderia ter começado há algum tempo. O governo brasileiro agora que começou os seus planejamentos de como aproveitar essa indústria, e isso pode custar caro no futuro. Como eu disse no princípio do vídeo, o petróleo é finito, não durará para sempre. Mas antes que ele acabe, o que ainda vai demorar, é preciso procurar por alternativas. O hidrogênio verde é uma delas. Se nós soubermos aproveitá-lo, seremos imbatíveis em geração de energia. Será esse o investimento que finalmente alavancará a economia brasileira e nossa relação com a Europa? Ou será mais uma das várias oportunidades que o Brasil desperdiçou em se tornar uma potência?
No fim das contas, depender de decisões de governos e líderes já sabemos que é uma furada. Afinal, somos brasileiros e sabemos isso melhor do que qualquer um, né? Num dia vemos milhões sendo jogados no lixo, no outro a criação de um novo imposto e a gasolina aumentando. E é por isso que estou criando uma legião de mestres digitais para faturar até $3.000 todos os meses, usando um computador com acesso à internet, sem falar inglês, sem precisar se expor e sem precisar vender absolutamente nada. Se você quer fazer parte desse movimento e construir uma renda em dólar de forma segura e prática, preparei uma apresentação gratuita. Basta clicar no link da descrição ou no comentário fixado. Você conhece o homem que desafiou o Estado brasileiro e o venceu em seu próprio jogo? Te conto essa história completa no vídeo que está aparecendo na sua tela. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!